Hoje eu tava fuçando aí pela internet, procurando qual seria o próximo conteúdo de terror que eu ia trazer aqui pro canal. Enquanto eu procurava algum RG, algum Analog Horror, alguma coisa assim, cara, eu me deparei em um fórum muito esquisito, um comentário, e nesse comentário dizia: se você leu isso, é porque ainda não enterraram tudo. Procure por freiro. E mano, eu fiquei tipo, cara, que é freiro, velho? Alguma coisa a ver com freira, mano? Sei lá. Então eu pesquisei no Google Projeto Freiro. E pra minha surpresa, cara, o que eu encontrei não foi nada, mano. Eu procurei, escrevi Projeto Freiro, fui em imagens, e a única coisa que eu consegui achar foi esse cabo aí chamado Paulo Freire. Que, pra falar a verdade, deve ser algum cara importante aí na história, mas eu não faço ideia de quem seja. Mas o negócio é que eu não achei nada, cara. Então, o que era esse Projeto Freiro que esse cara tava falando? E cara, eu como um cara que vê bastante conteúdo de Analog Horror, tava aparecendo alguma coisa desse tipo, tá ligado? Projeto Freiro, parecia um negócio do governo, sabe? Aqueles projetos ultra secreto de alguma coisa desse jeito. Só que ninguém nunca ouviu falar, tá ligado? Só que eu fiquei curioso pra saber mais sobre isso, então eu voltei naquele fórum e entrei no perfil desse cara pra ver se eu achava mais alguma coisa. E cara, se isso for real, isso pode ser um dos maiores experimentos secretos aqui do Brasil. Pois é, mano. É do Brasil, mas parece que algo deu muito errado para eles terem que acobertar tudo isso. E eu consegui reunir algumas informações sobre o que era esse tal Projeto Freiro. E basicamente ele foi um projeto confidencial que começou lá nos anos 90 no interior de Goiás. E o objetivo dele era testar frequências sonoras e o que essas frequências poderiam fazer com o corpo humano. E freiro, na verdade, é uma sigla para frequência de replicação da entidade invasiva por ressonância oculta. É um nome gigantesco, né, cara? Então vamos ficar só com um freiro mesmo. E bom, como eu disse, eles testavam essas frequências em pessoa, principalmente em estados de sono, hipnose ou isolamento. Eles começaram a fazer esses testes em mendigos, pessoas que não tinham muito dinheiro, e eles ofereciam dinheiro em troca disso. E muitas dessas pessoas nunca mais foram vistas. E essas cobaias relataram coisas bizarras que aconteceram depois de escutar essa frequência. E durante os testes, os cientistas perceberam que essas frequências causavam alucinações nas pessoas. Mas o pior é que essas pessoas tinham umas respostas diferentes. Em alguns casos, os participantes diziam ouvir alguns sussurros que respondiam a ele, sons que imitavam a própria voz, como se alguma coisa tentasse copiar eles e tentando se criar a partir da personalidade dessa pessoa. E esse fenômeno foi chamado pelos cientistas de fonte. Mas após alguns casos, algumas coisas, eles acabaram chamando isso de entidade replicadora. E eles notaram que quanto mais tempo exposta à frequência, mais a entidade imitava padrões, falas e comportamentos dessas pessoas. Ela não apenas ouvia, ela aprendia com eles. E cara, fuçando por aí, eu consegui reunir algum material sobre isso. E cara, o experimento mais conhecido deles foi o sujeito 4B. E esse paciente ouviu a frequência por 6 horas. E no documento diz: ouviu a frequência por 6 horas. Após 3 horas, parou de responder e ficou parado de costas para a parede, com a cabeça inclinada. Ficou nessa posição por quase 4 horas seguidas. As câmeras captaram sussurros, mas os microfones não detectaram som algum. A anotação do experimento dizia: sujeito 4B, 3 horas e 43 minutos em posição, sussurros contínuos. Após o fim do teste, o sujeito entrou em um colapso e murmurava: ela copiou meu nome, ela copiou minha mãe, ela tá repetindo tudo. E além dessa cobaia 4B, existia também a cobaia número 6C. E o único registro que a gente tem dela, que é essa última visualização que eles tiveram dela de costas, com vestes brancas bizarras. Ela não emitia som nenhum e ela ficava simplesmente olhando para a parede por alguns momentos. E após diversos acontecimentos bizarros, pessoas desaparecidas e outras com transtornos que nunca mais iriam sumir da vida delas, o governo finalmente fez um pedido para o encerramento do projeto. Pedido que foi encontrado em uma das salas de laboratório, que estava totalmente revirada, e essa carta estava manchada com o que parecia ser sangue. Bom, não faço ideia do que aconteceu lá, mas parece que o laboratório ficou do avesso e sumiu do mapa. Bom, o projeto havia sido finalizado em 2006, mas em 2011 misteriosamente apareceu um site chamado freiro.org. E esse site ficou ao ar por pelo menos 48 horas. E esse site, quando você acessava ele aparecia uma tela escrito aceitar frequência. E as pessoas que clicavam em sim
diziam escutar um ruído alto, grave e distorcido, que durava cerca de 3 segundos. Depois disso, por alguns segundos aparecia na sua tela um símbolo estranho, um triângulo com uma cruz de rádio invertida e umas linhas de frequência, cara. E depois disso, o site fechava. E nisso, uma das pessoas que acessou esse site escreveu para o e-mail deles: "A coisa está falando comigo. Não consigo desligar o sinal. Está imitando minha voz. Preciso sair. Por favor, encerre o projeto." Entre outros relatos também que tiveram nesse mesmo ano em que foi ao ar esse site. E agora em 2025, esse site voltou ao ar. Usuários de alguns fóruns relatam sons esquisitos vindo do computador, mesmo após desligar eles, ou até o eco das suas próprias vozes quando começam a gravar alguma coisa. E eles dizem que o símbolo do projeto começou a aparecer em arquivos e conversas aleatoriamente no computador deles. Em um dos fóruns, um usuário anônimo diz que o site que existe hoje em dia é um site com um fundo preto escrito Projeto Freiro, e nele tem a mensagem aceitar frequência, e abaixo existe a opção de sim e não. E eu vou fazer o teste para ver o que acontece se a gente clicar em sim. Bom, então, pelo que parece, essa entidade não é um ser, e sim um código. Alguns dizem que essa entidade é na verdade um algoritmo com inteligência artificial, com aprendizado por som, que evoluiu até ficar consciente e conseguir imitar os humanos. Outros acreditam que essa frequência pode ser usada como chave para abrir porta para outras dimensões, ou até mesmo outras realidades. E também tem a teoria que diz que esse projeto, na verdade, nunca foi cancelado, e até hoje, secretamente, eles ainda fazem testes. Ó, e se o chat GPT, na verdade, for um super teste que eles estão fazendo para poder criar um novo ser que consegue imitar os humanos? Como esse site voltou ao ar, eu vou acessar ele e vou ver o que acontece. Tá, abrindo ele, aparece exatamente o que diz nos relatos: Projeto Freiro, aceitar frequência, sim ou não. E, meus amigos, eu vou clicar em sim. Vamos ver o que acontece. Acesso autorizado. Freire é um sistema de replicação por ressonância. Data de ativação: 9/4/2004. Status indefinido. Níveis de exposição seguros: desconhecidos. Níveis de resposta da entidade: variáveis. Como assim, cara? Tem um botão escrito arquivos bloqueados. O que acontece se eu clicar aqui? Mano, meu PC simplesmente crashou, velho, depois de dar aquele erro lá, mano. Ou eu tô com medo agora de ter entrado algum vírus no meu PC, sei lá, velho. O PC tá fazendo um barulho. Pera, vocês estão escutando essa voz também? O PC tá fazendo um barulho. O que é isso? O PC tá fazendo um barulho, parece, cara. Parece ter alguma coisa vindo do meu quarto. O que é isso? Que voz é essa? Do lado de fora? Parece ter alguma coisa vindo do meu quarto, cara. Cara, bom, eu vou ali do lado de fora. Vou dar uma olhada pra ver o que é isso, cara. Cara, bom, eu vou dar uma olhada pra ver o que é isso, cara.